Nossa irmã Sani Couto falará sobre Jesus e a alegria de viver. Bom dia a todos. Bom, Jesus e a alegria de viver. É um assunto muito vasto e é sempre importante a gente dizer que o que a gente fala aqui tem fundamento na nossa doutrina sempre. Então, para nós pesquisarmos esse assunto, para podermos estar aqui nessa conversa, nós fomos buscar apoio em um livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, em Antologia Mediúnica de Natal, psicografado por Chico Xavier por espíritos diversos, Ideal Espírita, também psicografado por Chico Xavier, espíritos diversos, principalmente as mensagens de Meimei, a Revisão do Cristianismo de Herculano Pires e em diversos sites, como Consolador Prometido, Estudando o Espiritismo e Rede Amigo Espírita. A gente hoje em dia tem a internet, né? Então fica até fácil. Então, a gente vai lá, busca, tem muita coisa interessante, tem palestras inteiras no YouTube, muito bacana. Esse assunto, inclusive, também tem no YouTube falado pelo Nazareno, que é maravilhoso, eu gostei muito de ver a palestra dele. E agora, para a gente começar, eu vou convidá-los a ouvir. Ouvir com os ouvidos de ouvir. Bom, vou botar só um trechinho porque a música é grande e o nosso tempo é curto. Eu acredito que vocês conheçam essa música. É uma composição de Johann Sebastian Bach, um compositor barroco. E essa música chama-se Jesus, Alegria dos Homens, traduzindo para o nosso idioma. Olha que coisa linda. E aí, nessa música, entre outras coisas, Bach diz o seguinte: ele declara a Jesus todo o seu amor, toda a sua alegria. E ele fala: Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza, ele é a força da minha vida e é o deleite, é o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Como Bach, muitas pessoas declararam o seu amor e alegria de terem Cristo como guias de suas vidas. E muitas pessoas inspiradas
nessa alegria, trabalharam para fazer a nossa alegria, para fazer o nosso conforto, o nosso dia melhor. E aí a gente vai ver, a gente vai pensar ao longo da humanidade, quantos motivos nós temos para nos alegrarmos. Nós vamos ver grandes inventores, nós vamos ver Thomas Edison, que, além de inventar a lâmpada elétrica, também aperfeiçoou um invento anterior de Graham Bell, que era o telefone. A gente vai ver nas ciências, Fleming, que descobriu a penicilina. E a gente vai ver vários homens, vários seres importantes que contribuíram para que nós pudéssemos hoje sermos um pouco mais felizes em alguns campos. E aí a gente vê o artista. A gente ouve uma música dessa linda. Como não se sentir feliz em poder ouvir uma coisa dessas? Como não se sentir feliz em poder contemplar toda a beleza da Mona Lisa que Da Vinci pintou? Com todas as suas formas equilibradas, as cores, o estudo perfeito de técnicas de luz, de sombra. Como não ficar deslumbrado e feliz diante das obras de Michelangelo, da Pietà, que representa uma passagem triste, mas que ao mesmo tempo é uma renovação, renovação de fé, renovação de confiança e de alegria. Bom, vamos falar de alegria então? E o que seria a alegria? O que é a alegria? E aí eu fui, logicamente, quando a gente está querendo saber o significado de uma palavra, a gente vai no dicionário. Fui eu lá no dicionário procurar o que significa alegria. E olha o que eu achei. Alegria é a forte sensação de prazer. Tá bom, mas eu não fiquei satisfeita com isso. Então a gente vai e continua lendo. E aí a gente acha em autores espíritas muitas coisas. Então chegamos à conclusão de que a alegria é um sentimento de satisfação completa, de regozijo e gozo, que caracteriza o momento ou o estado da nossa emoção ou condição espiritual. Então a alegria ela está relacionada a nós mesmos, ao nosso interior, à nossa condição. E aí a gente vai ver que nós somos responsáveis pela alegria que nós temos, né? E aí, tudo bem, onde é que a gente vai encontrar essa alegria de viver? Porque a gente pode ter momentos alegres, mas a gente tem que pensar que todos nós estamos aqui neste planetinha para sermos felizes. Deus, quando nos disse que podíamos, nos autorizou a reencarnarmos aqui, o que Ele queria para nós era a felicidade, era a alegria. Só que a gente não consegue enxergar assim. A gente vê por visões meio cobertas, meio opacas, meio foscas as coisas. Então temos dificuldade de observar o que é na verdade. Porque a gente não consegue compreender Jesus em toda a sua plenitude. A gente não consegue ver além. Para que a gente veja além, é necessário que a gente pare e pense. Por quê? A gente às vezes encara as coisas de uma forma diferente, negativa. A gente pode até ver, os veículos de comunicação divulgam sempre as notícias negativas, o que é bom não aparece na TV, a gente não tem acesso, nós temos um culto, né, à negatividade. Mas a gente tem que passar a olhar por um outro ângulo, a mudar o nosso foco. Então, a gente tem que ver o seguinte: se eu não tiver os desafios, eu não tenho oportunidade de crescer. Então, são os desafios que me são impostos que me fazem mais fortes, que me ajudam a crescer. Vou contar uma historinha para vocês. Adoro historinha, gente. Então, é assim. Essa historinha é do Paulo Coelho, né? E, não, na verdade não é dele, está num livro dele, que é uma história de autor desconhecido, mas está no livro dele, De Pais para Filhos. Então conta o seguinte: um filósofo passeava com o seu discípulo por uma floresta. E aí eles estavam conversando sobre a importância dos encontros inesperados. E
Segundo o mestre, o que nós vemos diante de nós é uma chance que nós sempre temos de aprender e ensinar. É o que está acontecendo aqui entre a gente, é uma dialética, né? Eu ensino para vocês enquanto aprendo e aprendo enquanto ensino, porque antes de vir aqui eu tive que estudar um pouquinho. Então é a oportunidade que eu me dei de estudar um pouquinho. Vocês me ofereceram isso. Então, enquanto eles conversavam sobre isso, eles cruzaram uma porteira de um sítio que se encontrava num lugar maravilhoso. Mas, apesar disso, o que eles viam era um cenário miserável. Um sítio bastante abandonado, uma área linda, completamente deixada de lado. E uma casa muito pobrinha lá no fundo. E os dois se aproximaram, bateram a porta e foram recebidos pelo casal, um homem e uma mulher, e 3 crianças que eram seus filhos, todos muito mal vestidos, com a roupa rasgada, suja. E aí o mestre pergunta a eles, né? Fala com eles: o senhor está no meio dessa floresta? Não há comércio aqui perto? Como é que vocês sobrevivem aqui? E aí o senhor calmamente responde: ah, meu amigo, a gente tem uma vaquinha. E aí, essa vaquinha dá muito leite. Então a gente pega, vende, troca o leite por coisas que precisamos num comércio aqui perto. E o que sobra, nós produzimos manteiga, coalhada, para o nosso consumo. E assim nós vamos vivendo, vamos sobrevivendo. O mestre agradece e vai caminhando com seu discípulo. E no meio do caminho, o filósofo, então, contempla o lugar por alguns minutos e vira para o seu discípulo e fala assim: pegue a vaquinha, leve-a ao precipício e jogue-a lá. E o discípulo fala assim: mas mestre, é a única fonte que eles têm de renda, de alimentação, de sobrevivência. E o filósofo nada responde, fica calado. Vendo que ele não ia fazer nada, o discípulo então obedeceu o mestre com um aperto enorme no coração. Essa cena ficou marcada na cabeça do rapaz durante muitos anos. E quando ele, muito mais tarde, uns 10 anos depois, tornou-se um empresário de sucesso, com aquela dor no coração, ele resolveu voltar ao sítio, contar o que tinha acontecido e oferecer alguma ajuda financeira. E aí, qual não foi sua surpresa quando chegou lá? Ele viu que aquele lugar estava completamente transformado. Era um belo sítio, com plantações, tudo uma riqueza, carro na garagem, tudo perfeito. Crianças lindas brincavam no jardim, saudáveis, bem arrumadas. E aí a sua dor foi pior ainda, porque aí ele ficou imaginando o que teria sido feito da família que estava ali. E aí um caseiro veio recebê-lo, muito alegre. E aí ele perguntou: eu queria saber o que aconteceu com a família que morava aqui há uns 10 anos atrás. Continuam donos do sítio. E aí ele não esperou mais nada. Saiu correndo, bateu a porta. O senhor o reconheceu de imediato. E aí perguntou pelo mestre. E ele nem deu confiança, ele quis logo saber o que tinha acontecido. E aí o homem foi e contou para ele: bom, nós tínhamos uma vaquinha. Ela era o nosso sustento, mas por um acidente da vida, ela caiu no precipício. E aí, eu me vi obrigado a plantar legumes para podermos comer. Quando eu plantei os legumes, eu percebi que eles iam demorar a crescer. Então, eu resolvi cortar lenha para vender. Ao cortar as lenhas, conscientemente, eu vi que eu tinha que replantar as mudas. Então, ao pensar nas mudas, eu vi que os meus filhos precisavam de roupas. Então, eu resolvi que eu ia cultivar algodão. E aí, eu passei um ano muito difícil. Aquele ano foi horrível. Mas depois, eu já comecei a colher. E quando eu me vi, eu já estava exportando algodão. E hoje, nós estamos nessa situação. E todos os dias eu agradeço a Deus por aquela vaquinha ter morrido. Então, olha só. A gente, às vezes, perde as oportunidades por ficar se lamentando, por ficar acomodado.
e a gente não consegue enxergar o que Jesus nos oferece. Se esse homem não tivesse visto aquela morte da vaquinha como uma oportunidade, ele teria saído dali, passado fome e ter oferecido aquelas terras a outra pessoa. Então é isso que a gente tem que pensar. Que a gente tem muitos motivos para se alegrar, e cada vez mais. Porque Jesus sempre nos oferece uma nova oportunidade. A cada dia, quando a gente acorda, a gente tem a chance de começar de novo e melhor. Só depende da gente. Essa é a alegria que a gente espera. E aí, como é que a gente faz para alcançar a alegria? Tem uma sigla. AG. A de amorosidade. G de generosidade, de gratidão. E é de espiritismo. Então, o que seria o AGE? Seria a amorosidade para levarmos a nossa vida com contentamento, agradecendo e aproveitando as oportunidades que nós temos no dia a dia. A cada minuto é oferecida uma nova oportunidade para a gente. E a gente tem que aproveitar, saber aproveitar. E saber ser amoroso, carinhoso com quem está do nosso lado. Oferecer um abraço, um sorriso amigo, uma palavra, às vezes até somente um olhar. Ser amoroso. A generosidade é ser grato, é ter gratidão com tudo que recebemos. E olha que nós recebemos muita coisa. A gente, desde o momento em que a gente abre os olhos num dia até o que a gente fecha, enquanto a gente dorme, a gente está recebendo dádivas divinas. Temos que ser gratos por isso. Se formos realmente gratos, vamos estar cultivando dentro de nós mesmos a felicidade. E o Espiritismo? Aí a gente vai ver o seguinte. O Espiritismo é uma doutrina que nos traz muitas alegrias. Ela vem nos fortalecer, mostrar que todos estamos aqui para sermos melhores e que todos temos a mesma chance de fazer isso. E ela vem mostrar, desvendar pontos que eram ainda obscuros. Ela vai mostrar, no lugar de um Deus vingativo, que castiga, um Deus Pai de amor, que ama os seus filhos e que por isso dá a eles a oportunidade de estarem aqui. Ela vai mostrar que no lugar da culpa nós devemos nos responsabilizar pelos nossos atos, não nos sentirmos culpados. Que a mediunidade, que antigamente era bruxaria, era loucura, que ela é uma ferramenta poderosa de trabalho nas mãos dos servos de Deus. Que em vez da fé cega, da obediência sem medida, a gente tem a liberdade, a gente tem a possibilidade de reflexão, o questionamento constante. Nós não temos proibição de roupas, nós temos a solicitação de roupas adequadas para os ambientes. E a salvação, ela é a evolução, cada um no seu passo, segundo as suas obras. E aí a gente vai ver que em Eclesiásticos diz assim: a felicidade não é deste mundo. E nós dizemos aqui no Espiritismo: há sim felicidade aqui, agora, e a cada vez mais nós vamos ver a felicidade. Isso à medida em que o Espírito se aperfeiçoa, porque ele vai sendo mais feliz. Está em O Livro dos Espíritos. Nós todos somos cada dia mais felizes. Nós temos que nos permitir essa felicidade. E o que a gente muda então na doutrina? O que a gente vai mudar no pensamento do homem? A gente transforma o medo em fé, em transformação moral. A gente vê que a dor não é mais um castigo. Ela é nossa amiga. É ela que vai nos ajudar nesse processo evolutivo. Que a doença é um dreno purificador. Que ela nos educa, ela nos orienta. Porque às vezes, através das limitações causadas pelas doenças, nós deixamos de cometer alguns exageros. Ele vai dizer que a dívida, ela é um parcelamento reencarnatório. Deus é tão bom, tão justo, que nos deixa dividirmos as nossas dificuldades em várias parcelas, até nós podermos pagar tudo. Vai dizer que o desemprego é uma oportunidade para você realizar um trabalho voluntário, para você se dedicar a um irmão. Que a solidão, na verdade, ela deve ser encarada como a solidariedade. Por quê?
Quando eu busco o outro para fazer o bem, eu não me sinto mais só. Olha que diferença. Que o sofrimento é um aprendizado. É através do sofrimento que eu vou descobrindo as minhas potencialidades. Como o homem do sítio lá, quando perdeu a vaquinha. Quando ele sofreu com a perda da vaquinha, ele passou aperto, ele viu que ele era uma pessoa com muito potencial. E que aquele lugar que ele estava podia oferecer muito mais a ele do que ele estava lá, naquela sua acomodação. Que os problemas, na verdade, são desafios. E que todo desafio pode ser vencido, pode ser superado. Que as provas, elas são oportunidades que nós temos de crescer. Que a culpa, o remorso, tem que ser visto como um auto-perdão. Uma reparação de alguma coisa que nós não fizemos bem feito e que precisamos renovar, refazer, acertar. E a morte? A morte, ela é a liberdade. Ela é o despimento desse corpo pesado, material, físico. E ela é um passaporte para a vida eterna. Na semana passada eu perdi uma pessoa muito querida, mãe da minha melhor amiga, e o padre foi fazer, encomendar o corpo, né? E eu achei lindo o que ele falou, que ele virou... graças a Deus a gente está tendo essa liberdade entre as religiões, esse irmanamento, a gente está vendo isso já, né? Então ele começou a sua preleção dizendo o seguinte: nesse momento muito difícil para nós aqui, eu gosto muito do que dizem os meus irmãos espíritas. A morte é uma passagem dessa para uma outra dimensão. Eu achei isso muito bonito. Então vocês vejam bem, nossos irmãos todos também já estão católicos, estão vendo dessa maneira. A gente tem que acreditar nisso. É isso que vai fazer com que a gente consiga mudar e nos alegrarmos de verdade, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente vai voltar naquela frase de Sócrates. Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo ter essa alegria, então? A gente é alegre o tempo inteiro? Não, gente. A gente tem momentos em que a gente vai estar triste. Mas a gente tem que aproveitar esses momentos para reflexão, para a gente se melhorar. Porque a felicidade plena, ela existe. Eu posso garantir a vocês. Isso a gente lê em várias obras espíritas. Depende da gente fazer com que ela comece agora, aqui. E isso é através da nossa modificação. Aqui a gente fala sempre, né, da reforma íntima. A gente teve curso sobre isso, ainda está tendo. A gente teve ano passado o curso da reforma íntima. É importante, mas não adianta eu querer mudar o Chico, eu querer mudar o Luiz Carlos, eu querer mudar a Manola. Cada um tem que fazer essa sua mudança. O movimento, para que a gente consiga perceber essa alegria que Jesus nos ensina, ele é de dentro para fora. Quando eu começo a me melhorar, eu vou vendo que as coisas vão melhorando em volta. Porque a negatividade, ela faz com que nuvens negras, elas impeçam a entrada da luz. E os espíritos que vibram ao nosso favor, eles têm dificuldade. Então a minha vibração, ela tem que ser sempre num nível bom, para que eu consiga acessar essa luz desses bons espíritos que estão ao meu redor. Dos meus protetores, dos meus guias. Todos nós temos protetores, os anjos, guardiões. Então eu preciso estar nessa vibração boa. Eu preciso me conhecer bem para que eu possa me transformar. E me transformando, eu vou transformando quem está perto de mim, a minha família, os meus vizinhos. E assim eu mudo o mundo à minha volta. Mas esse movimento, ele é interior, ele é interno, é de cada um. E só assim a gente vai ter um mundo realmente pleno de alegria. Só nos conhecendo. Eu preciso acreditar em Deus, preciso acreditar que o próximo, ele está ali para me ajudar nessa caminhada, para me oferecer uma mão na hora que eu preciso. Para isso eu preciso amar e respeitar a Deus, ao próximo, a mim mesmo. Eu tenho que me respeitar. A gente às vezes ouve falar isso, né? Se você não se respeita, como é que você quer que o outro te respeite? E eu tenho que acreditar muito. Eu tenho que acreditar muito que eu sou capaz de ser uma pessoa melhor. Que eu sou capaz de me mudar. De fazer com que eu consiga ser um ser humano mais pleno.
Tem uma historinha muito bonitinha também, que também está nesse livro do Paulo Coelho, que fala da importância da oração. Bom, um homem uma vez recebeu uma visita de alguns amigos. E aí os amigos pediram que ele ensinasse para eles o que ele aprendeu durante tantos anos da vida dele, né? E aí o homem falou, mas eu já estou velho. E aí o outro falou para ele assim, velho e sábio. Afinal de contas, nós sempre te víamos em oração, pedindo, o tempo inteiro conversando com Deus. O que você pedia nessas conversas? Quais são as coisas importantes que nós, então, devemos pedir para Deus? E aí o homem sorriu e falou, bom, no começo eu tinha o calor da juventude, acreditava no impossível. Então, eu me ajoelhava diante de Deus para que Ele me desse forças para mudar o mundo, para mudar a humanidade. E aí, aos poucos, eu vi que isso era uma tarefa muito difícil. Então, eu comecei a pedir a Deus que Ele me ajudasse a mudar o que estava por perto de mim, à minha volta. E aí, eu ajudei muita gente com o meu exemplo. Mas mesmo assim, eu sabia que essa não era a oração perfeita. E só agora, no final da minha vida, é que eu entendi o pedido que eu deveria ter feito desde o início. E qual então é esse pedido? Perguntaram os homens. Eu pedi que eu fosse capaz de mudar a mim mesmo. Queria que vocês refletissem muito sobre isso. Que vocês tivessem uma semana iluminada, um dia abençoado. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo silêncio respeitoso.